Olá a todos, mais uma vez estamos aqui no podcast Pintando Negócios. Antes de mais nada, gostaria de pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal no YouTube, Pintando Negócios, começar a seguir a gente no nossa página no Instagram, @Pintando Negócios. Estou aqui mais uma vez com meu amigo, parceiro Marcelo Marques. Tudo bem, Marques? Tudo bem com você, chefão? Tudo e bem. logo nós vamos estar no TikTok. Ó, Espera que nós estamos chegando. Pintando Negócios Sem Horizontes. Mais uma vez estamos com uma equipe de peso aqui, né? Demais. Porque nós fizemos um episódio com eles e o papo foi tão bom que Não deu para fazer 10% do que a gente queria. e imaginava, né? A técnica quase mata a gente. E agora viemos para a parte 2, né? Tudo bem, Diego? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo bem, Paulinho? Tudo ótimo, graças a Deus e vocês. Legal? O cara que me trouxe para Tintas Brasília, eu não falei no parte 1 isso. Quem me convidou para Tintas Brasília foi o Paulinho. Quantos anos, Paulinho, você já tá nesse mercado doido de maluco? No mercado 38. Só os fortes sobrevivem. São palavras de quem? Do Clair. Só os fortes sobrevivem, Clair. E na Brasília tá 9 anos. Já Em viu de 2016. tudo nesse mercado, né? É. Nossa. Tem bastante coisa. Até incêndio nós já passamos junto, né, Paulinho? Pois é. Só uma curiosidade. Quando você começou há 38 anos atrás, quais os carros que eram pintados? Fusca, Branco Brasília? Lotus, né? Branco Lotus Volks 69, Diego, é isso? Azul Arara, Você vê. bege Savana, bege Cada Saara. hora que eu venho aqui, eu falo pra ele, você tá entregando a idade. Tá entregando a Como idade. diz o Lenda, me ajuda, companheiro! Não adianta você falar antes com Fábio ele. Martins. Falei, ó, você vai estar lá de novo, você não vai falar sobre idade. Lá tá ele de novo. Pois é, eu não tenho como sair, né? Tinta é uma coisa que entra no sangue, a gente fica. E o legal é que você passa por essas tecnologias, passa pelos vieses de mercado, e eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas maravilhosas também, né? Tenho muita gratidão por todas as pessoas que me oportunizaram estar aqui até hoje, e mais gratidão ainda ao seu Clair, à dona Margarete, à família, né? Em função de estar podendo fazer aquilo que eu tenho de propósito fazer, que é levar para as pessoas o que eu penso que existe de melhor, não só na parte de produto, mas também na parte de relacionamento, né? Eu acho que relacionar também é vender. Vender é atender e atender é vender. Então, se você gosta do que você faz, que é um princípio básico, se você faz com carinho, com amor, é o segredo do entusiasmo. A gente se entusiasma todo dia, né? Você respondeu minha pergunta que eu ia te fazer, então nem vou fazer. Você falou Ótimo, que você faz vamos com lá. amor. É isso aí. Todo mundo aqui ama o que faz, né? É verdade. Demais. E uma particularidade. Todos nós aqui tivemos outras empresas que passaram Sim, na nossa sim. vida. Independente do ramo. sim. Mas eu não Mas- tatuei nenhuma no meu braço, só a Brasília. Mas a Brasília é algo muito diferente, né? É diferente. Sim. É só, aí eu entro, é só para os fortes mesmo. É. E não é pelo lado negativo, pelo contrário, pelo positivo. Você É tem que verdade, ser é verdade. É verdade. macho Sim. mesmo, que senão você vai ficar Você sabe sozinho. que antigamente eu era meio tímido de falar o que eu pensava, ainda mais quando estava diante da frente de algumas pessoas, diretoria, o presidente da empresa e tal. E o Clair me deixa tão à vontade que outro dia nós estávamos aí no Nordeste, eu falei pro cliente, olha, o Clair é uma pessoa tão diferenciada que parece que ele dá liberdade e nos prende, né? É no sentido de você poder ter a ética e o respeito pelaquilo que você faz dentro das culturas e de tanto poder que você pode ter, e ao mesmo tempo fazer com maestria, com respeito aos colegas, aos pares, aos departamentos, às pessoas que estão do teu lado. E no começo foi um pouco difícil para mim, né? Porque era aquela correria e tal. Não, a gente vai se adaptando, vai ficando um pouco mais maduro dentro da empresa e vai percebendo que a empresa tem esse viés, né? Então existe a empregabilidade e a empresabilidade, e dentro disso estamos nós, né? Então só tenho a gratidão de poder continuar nesse mercado, de poder estar com os amigos de tinta de tantos anos aí e continuar sendo o Paulinho com esse tamanho. Diegão, você falou bastante, falou de alguns vernizes,
bastante não, né? Falamos pouco dos nossos vernizes na primeira parte, né? Sim. Nessa segunda parte, eu vi que você trouxe um lançamento, né? Sim. E alguns outros, e mais 2 vernizes que nós temos que já são vernizes consolidados no mercado, né? Sim. Eu gostaria que você falasse bem sobre o nosso lançamento, o HT40, e a posição dele em relação aos outros 2, né? Sim. Para não gerar dúvida, né, no mercado aí, porque tem muita situação que muito representante, quando eu falo de representante, eu não estou julgando nenhum representante, é porque eu sou um representante, Sim. né? Em muita situação a gente quando eu falo, eu englobo no meio, a gente acaba substituindo, né, um lançamento por um produto que está rodando, né? Sim. Eu já identifiquei na minha região uma situação em verniz alto sólido e eu sei que o nosso lançamento HT40 vai ser muito positivo para o crescimento da região, porque não tem tanta procura não tem venda do HT50, né? Deixou essa lacuna aí no mercado. Então, gostaria que você explicasse a diferença aí pra gente, para não substituir um pelo outro. Na realidade, Márcio, assim como foi falado da outra vez, né? Da questão dos outros produtos. Então, são fatias de mercado, fatias de negócio, né? Que a gente vai estudando e vê as possibilidades, né? Eu não vou falar que esse é a partida do alto sólido, como eu havia dito da outra vez, né? Nós falamos do HG7700, então, só que esse é a partida de um alto sólido com diluição, né? Então, quando estamos falando de um produto 2-para-1, né? A partida foi lá no HG7700. Foi lá no HG7700, né? Entendi. Quando a gente olha para o mercado hoje, porém, contudo, entretanto, do alto sólido. Agora, quando a gente, por ele não ter diluição, quando a gente fala, agora nós estamos numa partida de um produto alto sólido com diluição, tá? Certo. Então, a diluição dele vai entrar na hora da preparação desse produto, né? Para a aplicação dele. Então, essa foi o estudo, né? Fomos ao mercado, estudamos a possibilidade, como que estava e o posicionamento. Como você falou, para a parte comercial, parte representante, é muito interessante. Nós tínhamos comentado, acho que da outra vez, alguma coisa nesse sentido, mas são posicionamentos que tem que ser digerido, né? Tem que ter o representante, a parte comercial, tem que ter um entendimento do posicionamento da onde que ele vai trabalhar cada produto, né? Assim como nós, tecnicamente, né? Quando criamos a ferramenta justamente olhando isto. Então, tudo é baseado, né, em estudos. Tudo vem em cima de estudos e possibilidades. Esse produto foi criado com isso, com esse estudo, com essa possibilidade, né? Fomos ao mercado, vimos o que tinha, o que já tinha, né, como que estava, enfim. Consequentemente, assim nós tentamos não, né? Conseguimos até agregar algumas situações ao produto, né? Na aplicação, né? A gente sempre vai tá trabalhando em cima de ganhos, né? De ganhos. Opa, eu tenho um produto de repente de mercado e tal, a gente vai tentar colocar nossa identidade, né? Que tem algumas coisas que eu falo tecnicamente, né? Com o desenvolvimento, que a gente não abre mão, às vezes fica negociando ali, mas não abre mão, algumas particularidades que faz a diferença, né? A gente que vem disso daí, vive isso daí, então uma secagem, uma situação diferenciada que a gente não abre mão, né? Não, beleza, a gente vai conseguir ganhar isso, mas eu não posso perder isso. E assim sucessivamente. Eu falei, fazer alguma coisa boa, né? Tá, vamos fazer legal. O problema é que você tem que equalizar preço, então tem que trazer o custo-benefício sempre ao produto. Esse produto não foi diferente, né? É um produto 2-para-1, ele vai pegar de 10% a 20% de diluição, né? Então, duas partes de produto, uma parte de catalisador e os 10% de diluição, tá? A aplicação dele. A aplicação dele, ele, né, não diferente dos outros, né? Quando a gente fala, aí quando a gente parte para um alto sólido, quando você tem uma demão, você já tem um corpo bem significativo, então dependendo da aplicação, dependendo do equipamento, isso muitas vezes vai ser o suficiente, né? Consequentemente, eu vou dar uma particularidade, eu como
né? Pintor, como em algumas partes, que nem teto, capuco, eu sempre falo, capriche mais, né? Aplique mais. Por quê? A vida útil desse produto vai aumentar, ainda que você está trabalhando com um produto de alto teor de sólidos, uma resina nobre, né? Mas ainda assim, eu acho que cabe, né? Sempre. Agora, quando você vai fazer um para-choque, algumas peças mais, né? Mais tranquilas, ele vai ter sólido, assim como os outros que a gente vai falar, e esse produto não é diferente. Então, ele tem um corpo bacana, tem uma aplicação muito legal. Nós fomos ao mercado, assim como todos os produtos, antes de lançamento, nós vamos ao mercado, fazemos o estudo de campo, não só na criação, como no retorno. Então, a partir do momento que nós fizemos o trabalho e vimos que chegamos a um denominador, a gente vai a campo antes do lançamento, né, com algumas situações peculiares, levamos o produto, fazemos algumas situações e esse feedback, aí sim a gente fala para o processo produtivo. Teve aprovação. Tá ok, pode produzir. Tem uma situação que a Brasília distribuiu, né, Marcos, né, Paulinho, para os representantes, Sim. algumas unidades para dar para os lojistas. E eu acabei comprando uma caixa a mais para dar para uma oficina. O cara é um conhecido meu, aqui da Zona Norte, né, na Brasilândia. Ele amou o verniz. Tá gerando conteúdo do verniz. E esses dias eu em conversa com ele pelo WhatsApp. Ele só falou muito bem do produto. Não vou expor ele aqui, né? Sim. Mas os áudios dele. Mas tá no meu Instagram, tá no Instagram do Pintando Negócios. As postagens dele, né? E um abraço, Mano Joe. Muito obrigado aí pela parceria. Um dia eu vou te levar lá, Diego, pra você conhecer a oficina Com certeza. do nosso amigo. E ele falou muito bem do nosso Primer PU também, HS, que eu também levei pra ele, ele gostou muito e tá usando hoje os dois produtos na sua oficina, né? E o nosso HT40, ele realmente amou o produto. Aplicando duas passadas. Duas ele tá. passadas, exatamente. Você sabe que eu acredito muito em sincronicidade, né? Que é um pouco diferente de coincidência. Nós estamos falando sobre verniz HT40 e um colega nosso, Gilmar, nosso representante do Rio Grande do Sul, acabou de mandar aqui a foto de uma oficina, né? Que comprou o Alex, o nome do pintor, na Leão Tintas, que a gente tem o apelido dele, do dono da loja, que é mão de raquete, que tem uma mão que parece uma raquete. Não sei se dá pra pegar aqui, dá pra chegar até aqui ou não? Aqui? Aqui, Paulinho. Aí. Aí, ó. Olha aí, ó. Ó que legal. Gilmar, você acabou de mandar e nós estamos acabando de falar do HT40. É, Olha que sincronia. coincidência, né? Quer dizer, é impressionante isso, né? Isso é isso que nos move. Então, o interessante é que é o seguinte, independente, Márcio, do que nem você vem falando. Como eu falei, acho que da outra vez, se não me engano, eu falei sobre isso, né? Na realidade, quando a gente pega todos os produtos, né? Tinta, né? A linha de complemento num contexto de um todo, os vernizes e primers, enfim, todos eles passam o mesmo processo. Então, consequentemente, na linha que nem você falou do primer, que ele tem gostado bastante, né? É uma coisa que você, como representante, tem vivido isso, né? Sim, sim. E a gente vai acompanhando o crescimento, né? Então, com esse trabalho que tem sido feito na empresa, o crescimento das linhas cada vez mais tem crescido, independente da linha que a gente fala, se ela é médio, alto, né? Uma coisa vai levando a outra. Por quê? Esse trabalho se estende a todas as linhas do automotivo ali, né? Eu vou falar do automotivo, porque é a parte que eu tô ligado. Então, a parte do automotivo, todos eles é feito da o mesmo processo, né? Então, o procedimento é o mesmo. É feito o trabalho com o corpo técnico, né? Eu falo corpo técnico, contexto de equipe, né? Equipe Eu tenho toda, uma né? equipe, né? Então a equipe toda participa disso daí, né? Em primeiro momento eu, mas depois todo mundo vai estar agregado a Pra isso. cada um dar o seu feedback também, né? Exatamente. Depois que nós chegamos, passamos por um processo interno dentro do corpo técnico, tudo, nós vamos a campo, né? E esse feedback também de campo,
vai fazer toda a diferença, né? E aí sim a gente vai fazer um trabalho externo, né? E aí produz, e aí comercialmente. Então, consequentemente, por isso que tem dado, né? Tem dado fruto. Por quê? Toda essa engrenagem, quando funciona, a gente já tem um posicionamento bem cirúrgico do que a gente quer e o que o mercado precisa. Entende? Ô, Diego, esse verniz tem alguma pistola específica? Não marca, tá, pessoal? Não é marca, tô dizendo assim, bico, vazão, Então, modelo, o que você acontece? indica. Hoje, modelo a gente tem bastante de mercado, né? É difícil a gente falar, Entendi. até mesmo porque vai ter algumas situações de Que o pintor gosta de marca A, o isso, ou outro marca regiões, B. até mesmo regiões. Eu vou falar de uma situação aqui, aí de repente, naquela situação, né, naquela região, não, o mercado não tá para aquela, né, para aquela marca, enfim. Mas temos bons equipamentos hoje. O bico muitos. 1.3, 1.4. 1.3, 1.4 ali é o que a gente faz de viscosidade de aplicação para, né, para esses produtos. Então, hoje, a utilização bico 3, o bico 1.3, 1.4 é o ideal para fazer uma aplicação de um produto nesse sentido. Entendi. Tá? Aí vazão, essas coisas A é de vazão, acordo exatamente. com o fabricante da pistola, é Isso, o isso? pessoal me pergunta bastante, Diego, como que eu faço 2 voltas de vazão, 1 volta, tal. É complicado da gente opinar também, por quê? Porque cada equipamento, né, tem a sua particularidade. Então, um vai fazer com 2, Outro com 2,5. Então, até uma dica, né, para os profissionais da área, não leve isso como Ao pé da letra. uma regra, exatamente. Por quê? Você tem que conhecer, eu sempre falo isso até nos meus treinamentos, você tem que conhecer o equipamento que você tá trabalhando, a maneira que ele, assim como o produto, principalmente em 2 produtos que a gente tem essas particularidades, a gente, como pintor, sabe bem do que eu tô falando. 2 coisas que tem essa particularidade, primer e verniz. Que nem quando a gente fala de primer, o brinco 1.7 em diante, né? Então a gente vai até 2 ponto alguma coisa, aí tem coisa no mercado. Diego, uma dúvida, pegando um gancho do que você está falando de primer. Antigamente a gente usava muita pistola 2.0 para aplicar primer, Sim. né? Hoje em dia mudou um pouco, né? Não precisa chegar a 2.0, né? Não, mas você, pelo menos 1.7, 1.8 é o ideal, né? já tem uma aplicação boa, você já tem uma vazão muito boa, né? O que acontece? Hoje a gente tem, se não me engano, acho que tem até 2.2 no mercado, aí ainda você acha? O que acontece? Os fabricantes diminuíram bastante, vem ali 1.7, 1.8 é o que você mais, que é o ideal. Agora, o que acontece? Tudo vai depender do profissional. Você pode trabalhar com a do 1.2? Pode. Tome cuidado com a velocidade e a vazão desse produto, né, na pistola. Por quê? Porque esse equipamento também, os produtos, assim como, né, é feito hoje, se você tiver um excesso dele, você vai ocasionar alguns problemas também. Ele pode te apresentar uma fervura, algumas coisas nesse sentido. Desacelerar a secagem, exatamente, né? Então, eu sou, né, da época aí de 2.0, gosto bastante. Gosto bastante. Caneca embaixo. Exato. Só que o que acontece? Você tem que conhecer, por isso que eu estou falando, você tem que conhecer o produto que você está trabalhando, que às vezes você está com um excelente produto, e o equipamento tem que conhecer. Por isso que é difícil você denominar, levar aquela regra de 2 voltas é o ideal, 2 voltas e meia é o ideal. Você vai achar o seu melhor jeito, né? A melhor técnica para você fazer esse trabalho e trazer produtividade, rentabilidade, porque a gente fala sempre produtividade e rentabilidade tem que andar junto, ela vai andar junto, né? Quando você fizer esse casamento, esse equilíbrio, você vai ver que toda vez que você for produtivo, vai agregar rentabilidade ao seu negócio. O mais caro da oficina hoje, se a gente parar para avaliar, não é a mão de obra, não é o produto, os custos fixos, é o tempo, né? Se você perder muito tempo, né? Então, se você tem um produtivo, né? Ou você mesmo que seja seu produtivo daquela empresa, não faz mal, né? Que eu costumo dizer que todo proprietário é um produtivo. Ele tem que ver isso, né? Eu sou o empresário né? E ele tem que ver a oficina dele também como uma empresa, né? Como uma empresa. Se ele trabalha na garagem da casa dele, não faz mal, mas aquilo ali funciona como uma empresa. É uma empresa. E ele é um produtivo, ele administra aquilo ali. Então ele tem um custo. Para você chegar ali, que nem você falou, eu vejo muito, às vezes o pessoal desce degrau, vai usar um produto mais em conta, aquela coisa toda, ele vai cair na qualidade, procurando agregar isso daí um menor custo.
Porém, se ele acertar o processo, ele já tem o menor custo nisso Sim. daí e, consequentemente, eu vou te falar que não é nem o menor custo, ele vai ter uma melhor rentabilidade, entendeu? E ele muitas vezes não faz conta. Então tem que tomar em consideração isso. Quando você acertar o seu processo, né, com equipamento, com produto, agregando aquela qualidade, né, que é para o seu cliente e tudo, então, consequentemente, você vai ter aquilo ali rentável, vai ter um negócio rentável, um negócio produtivo, né? A coisa vai para frente. Vai evoluir. Vai evoluir. Eu só queria Vocês- pegar um ganchinho, posso? Ó, lógico. Ô, Paulinho, a você é o gente- convidado, pelo amor de Obrigado. Deus. A gente tá falando sobre verniz primer, né? Que é realmente o que vai rechear o que nós temos também de tão bom que é a tinta, né? Lógico. O primer Sim. e o verniz recheia, né? E o recheio no meio. Nós temos aí uma média de grande monta, pequena monta e média monta na questão da oficina, né? Via de regra, em média, oficinas pintam mais ou menos 3 peças, ou não? Mais ou menos. Uma média, sim. 3 peças. E nós falamos que 1/4 de tinta é mais ou menos 30% de verniz. E de primer? De primer já é uma matemática um pouco mais relativa. Não sei se cabe aqui, cabe? Lógico. Ah, É, aqui um pouco vocês estão à mais- vontade para falar o que vocês Sim. quiserem, É pessoal. um pouco mais relativa essa matemática. Por quê? Porque nós temos N situações, né? Diferentemente, quando a gente fala de uma tinta, né? Você já tem um consumo pré-estabelecido aproximadamente por peça, né? Uhum. No primer, às vezes você tem uma situação que ele Que é vai só isolante, né? isolante, né? Então, ele é um pouco mais relativo. Mas o consumo dele não foge muito quando a gente olha, ainda que seja relativo, ele não foge muito de uma tinta, Uhum. né? Então, ou de um verniz. Eu calculo mais ou menos em torno de 3:1 também, Também. né? Ou até... 2, eu acho que é 2, Isso, né? isso que eu ia falar. Dependendo, porque aí... 50% no primer e Isso nós- 33% no Isso, verniz. nós estamos falando de uma média, por quê? Depende do nicho, né? Então, quando a gente olha para. É até interessante, quando a gente olhar para um negócio, dependendo da reparação e da atuação daquela oficina de reparação, ela vai trabalhar um pouco mais ou um pouco menos, né? Por quê? Porque que nem quando nós pegarmos uma de reparos rápido, né? Esse consumo cai drasticamente. Quando a gente pega uma restauração sobe Muito. Exponencialmente. Então tem essa média. Essa aí. média. Exatamente, Eu tô de 3 a colocando 2 isso- para 1. Eu tô colocando isso para pingar bastante negócio para nós pelo seguinte. Eu canso de falar nas convenções de vendas, né? Sobre a questão do pessoal conseguir entender o volume de negócio que nós temos na mão. Sim. Então, por exemplo, você tem empresas hoje, você tem lojas que compram 4, 5, 6 mil litros de tinta facilmente. Compra fácil. 2, 3 mil litros, 4 mil litros, até de 10, 20 mil litros, das grandes 40 mil litros, etc. Ótimo. Proporcionalmente falando, a terça parte de verniz e a metade de primer é o que nós temos que vender. Sim. Mas isso não encaixa muito bem, né? Eu não sei se eu não me faço A desculpa ouvir. Ó, eu como representante vou te dar desculpa. Preço! Muito concorrente. Pois é. Tô mas- mentindo, mas não é. São situações comerciais também, Sim, né, Paulinho? sim, sim, É, sim. É, determinada região. claro. né? Mas veja, eu tô falando isso para entender, para que todos possam entender, né? O tamanho do potencial Do de nosso negócios mercado. que nós temos na mão. E aí vem o outro lado. Eu posso até colocar, mas se não tiver o braço da parte de quem sai falando, então, o que acaba acontecendo? Se você tem uma venda de 10 mil litros ou de 1.000 litros, você vai vender proporcionalmente 50% de verniz e 30% de primer. Claro que a questão do fator de marketing, que é praça, produto, preço e promoção, né, são essenciais. E eu tenho visto e tenho percebido, e nós temos percebido que a Brasília, embora não abra mão da qualidade, porque a gente percebe também alguns produtos no mercado que, né, e a gente não abre mão da qualidade, seja na tinta, no verniz ou no primer. Então, eu acredito que esse viés de você ter
um produto com qualidade e preço bem competitivo, e nós temos conseguido isso, né? Eu ia pegar um gancho, depois eu vou pegar um gancho. Isso, muito competitivo. E a partir daí, né, a gente poder parar de ser envernizado e primerizado, entre aspas, né? Que isso é uma coisa comum em todas as empresas que eu tive a oportunidade de passar, inclusive quando eu entrei na empresa, né? Uma das coisas que chamava a atenção da Renata, e com razão, era a falta de venda desses produtos. E hoje eu acho que ela se sente um pouco melhor, né? Embora o potencial de negócios é fantástico. O desempenho também depende de nós, mas de todos nós. Sim. E principalmente do conhecimento do negócio. Porque se o representante vai na loja, vende 5 mil litros de tinta e não vende 300 litros, 500 litros, 1000 litros de verniz, você está sendo invernizado por outro, amigo. Não tem jeito. E aí, só Não, finalizando, o que foi falado aqui sobre qualidade, a qualidade é intrínseca ao teu negócio. Seja um negócio pequeno, numa oficina pequena, na média ou na grande, a gente escuta o cliente falar isso. Ah, mas olha, eu tenho que comprar um pouquinho do A, do B, do C, o cara faz uma campanha, tá um pouquinho mais barato. Tá, mas quando vem de lá para cá que tem o problema sempre tá na tinta. Nunca tá no primer nem no verniz. Entendeu? Então, nós temos que arcar com o custo disso, e nós temos que talvez até fazer algumas contas futuras ou não, para a gente poder diminuir esse tipo de arcabouço de culpas e conseguir conquistar o que nós precisamos, né? Que é realmente fazer com que esse pãozinho tenha o recheio maravilhoso que é a tinta e o primer e o verniz também em Brasília. Diego, vocês falaram muito em tempo da oficina. Qual que é a secagem do HT40? O HT40 ele vai estar para uma secagem final de 24 horas, né? Assim como nós falamos numa outra situação, o Márcio acho que colocou isso, me perguntou sobre alguma coisa de um dos outros vernizes, né? Mas ele não... Então, tudo dependendo de uma situação de temperatura, umidade, né, relativa Região, e tal, assim como todos os outros, tá? A secagem dele ali, eu consigo fazer em 12 horas, né? Assim como a grande maioria, até consegue, entendeu? Ele vai ter uma secagem muito boa. Todos os produtos, é o que eu falei. Uma das situações que nós não abrimos mãos e traz a produtividade, que eu volto a dizer aqui novamente sobre a questão de produtividade, mas é uma coisa que a gente não abre mão. Então, se você pegar até nossa tinta poliuretano, todos os produtos catalisados, assim como os primers também, é uma coisa que nós trabalhamos assiduamente para ter uma excelente secagem, com o menor tempo possível, né? Com o menor tempo. Por quê? Isso daí, para o processo, ele traz uma rapidez, né? E não é uma secagem, uma falsa secagem. A gente precisa ter uma secagem de uma maneira mais completa possível. Outra coisa também que se você pegar todas as linhas nossas de vernizes e tal, a secagem inicial também é uma secagem muito boa, né? A gente faz menção a isso. Por quê? Porque a gente vê que isso tem uma importância muito significativa para o processo também. Então evita ter um verniz mais melindroso, para cair mais sujeira, alguma coisa nesse sentido, né? Eu sempre brinco até nos treinamentos sobre isso, mas é real, né? A gente precisa ter isso daí o mais rápido possível. Eu sempre falo do possível porque não dá para pintar e secar, eu preciso de um alastramento, eu preciso de uma situação. Então tudo isso é levado em consideração, sempre. E voltando, pegando um gancho do que o Paulo falou aqui, comercialmente, essa a ideia da técnica, né? A gente trazer as ferramentas. Agora, o que acontece? Se a gente pegar hoje, né, de um tempo para cá, né, o Paulo tem vivenciado e tem trabalhado muito em cima disso, né? Falando dos vernizes e tal, né? É uma consolidação da tinta também, que a tinta é uma coisa que a gente trabalha assiduamente ali, né? Constantemente está trabalhando em cima disso, acompanhando, né, desenvolvendo, enfim, vendo qual que é as nuances de mercado, tem todo um trabalho por trás disso. Quando a gente olha nos números que o Paulo fala, a gente também começa a ver a crescente da linha no contexto de um todo, de primer e verniz, né? Consequentemente, em cima desse trabalho todo efetuado por todo mundo, né? Porque é o que não falo, não é a parte técnica externa, não é o conjunto.
Que nem a gente sempre fala, a família, né? Todo mundo trabalhando em prol daquilo. Então, consequentemente, a gente tem alavancado a utilização, não vou nem falar em negócios, né? Ainda que o projeto aqui, né? É pintando negócios, né? Mas é consequência, mas vamos falar em consumo. Nós temos visto isto, né? A linha de primer tem crescido cada vez mais, né? Sempre numa crescente de consumo por parte dos pintores e as linhas também, todas elas em crescimento, né? Só Significativo. Só para completar, que o chefão tá querendo pegar um gancho, mas segura aí. Segura o gancho. Segura o gancho. Entrando nisso que o Paulinho falou, que você acabou de falar, e é muito importante, e por isso nós estamos nessa situação de poder tentar ajudar o mercado de alguma forma, o representante, o lojista, porque o que a gente percebe é assim, qual é o mais importante? Preço? Porque eu não vendo por causa do preço, ou o valor? Então, assim, o Marcos falou de propósito isso. Eu não vendo por causa do preço. Não. É isso. Era o gancho que eu ia pegar, eu ia falar sobre isso, Marcos. Desculpa, pode ir lá, vai lá. É que assim, o que a gente está querendo propor vamos estudar o produto, vamos estudar o cliente, vamos estudar toda a situação para que a última parte seja o preço, que a gente sabe que Sim. é importante. Então, Pode ir. quando a gente fala do lançamento, né? O que nem o Márcio falou. Aí, se eu olhar só pro preço, eu começo a entrar na fatia do outro. Por quê? Porque eu sempre vou olhar o preço, eu não vou olhar Você vai concorrer com você com mesmo. você mesmo. Entendeu? Então vamos pensar aqui. Nós temos o HT50, que nós vamos falar dele daqui a pouco. É um produto muito consolidado, é um produto que aonde que ele foi introduzido, ele só sucesso, né? Em cima do trabalho do todo também. Então, quer dizer que nós fizemos a lição de casa, estudamos bem, né? Trouxemos uma proposta muito boa de produto, né? Com custo e tal. Mas quando a gente pegar o custo, né? De venda do HT40, a gente vai ter com um custo menor. Legal. Mas, obviamente, nós estamos falando de fatias diferentes de mercado. Então, se eu começar a entrar ali, eu vou atrapalhar o negócio de uma outra categoria. Então, a gente tem que sempre equalizar. Não adianta a gente fazer isso internamente, como gestores, como desenvolvimento, olhar para viver esse mercado e, comercialmente, o comercial tem que fazer esse negócio girar da maneira que ele foi estudado, Sim. que ele foi, né, introduzido da maneira correta. E só para completar, agora a pergunta é para o Márcio. Para um representante ter sucesso, ele vem de preço ou valor? Se o representante vende preço, O que é o mais importante para o representante ter Valor. sucesso? Preço ou valor? valor. Posso pegar o gancho Agora, em cima do que o Paulinho falou sobre essa situação de venda de complementos? Eu confesso uma coisa, né? Quando eu estava no interior, estava muito acomodado. Cuidado com o Falei que você vai falar. Eu falei, brincando, eu falei isso no primeiro episódio, né? Porque assim, chega no número, tô legal, tô vivendo, tomo minha cerveja, vou pescar e tá. E o Paulinho sempre cobrou venda de complemento, né? Na pandemia teve uma situação que todo mundo passou, Sim. né? Nosso preço realmente subiu e estacionei, me acomodei com máquina, tinta, precisava de um novo desafio, contei isso lá no primeiro episódio que passou, peguei a linha imobiliária. Assim, o que eu vejo hoje? Busque alternativas, né? Para vender a linha imobiliária, busquei alternativa. Não fiquei sentado esperando a Brasília me dar alternativa, né? E a Brasília tá se mexendo. Tinha uma lacuna, entrou 7700 de HT50, lançamos um HT40. Quando eu vim para São Paulo, com ambas linhas, vamos criar alternativas para vender complemento, que foi o que eu fiz. Só que se eu tivesse feito isso no interior, lá atrás, eu estaria vendendo complemento há mais tempo. Só que
a minha visão veio alguns meses. Vamos criar alternativas para vender os nossos complementos que são de excelente qualidade. O representante tem que fazer isso também, não tem que esperar só a empresa. Eu estou confessando que eu estava acomodado e hoje não. Hoje eu criei alternativas para vender ambas as linhas, complementos da Brasília, ou seja, vender o portfólio completo, né? Então era essa mensagem que eu queria deixar. Né? Não adianta a gente culpar só a empresa, ficar falando pro gerente, pô, é preço, é preço, é preço, é preço. Marques, é frete, é frete, é frete. Não adianta. O frete da imobiliária, eu corri atrás, eu negociei com a transportadora, a Brasília me ajudou com uma porcentagem e tá vendendo pra caramba lá no interior. Sim. A linha automotiva, eu tava acomodado. Pô, Paulinho, perdi o mercado por conta da pandemia. Não, mas tá aqui e tal. Não, eu fui deixando. Agora estamos retomando porque estamos criando alternativas. Sim, Sim. Né? Então, se o representante também não correr atrás, não criar alternativa, não vai andar. Sabe o que é isso? É o que eu falo. Na realidade, o representante faz parte do conjunto. Ele está dentro desse contexto aí. Então, é o que eu falei, não adianta, é muita gente envolvida e, consequentemente, o representante faz parte dessa engrenagem. Ele é um dente dessa engrenagem. Então, ele tem que entender que está sendo criado ferramentas, está sendo criado oportunidades para ele e ele vai até o cliente e cria também. A ferramenta está ali, ele vai criar as oportunidades, né? E vai pintar negócio. Uma coisa importante, eu acho que para destacar, quando o Márcio comenta que houve um aumento de preço na pandemia, nenhuma indústria, nem a nossa, nem os concorrentes, aumentam o preço por aumentar. Houve um aumento porque a matéria-prima aumentou muito, porque os custos aumentaram muito. E isso é algo que fica muito preso, que a indústria aumentou, mas não é. Sim. Porque é uma mercado. consequência. As matérias-primas Sem estouraram, dúvida, sem sumiram dúvida. do mercado. Sim. E como um lojista, como nós, que somos funcionários, como o Márcio, que é representante, eu acho que a gente quer ganhar mais. Só que a empresa também tem que ver se está dando lucro ou não. Sem dúvida. Teve um episódio nesse momento de 2020, 2021, foi bem complicado para todos, né? Realmente, essa questão do preço naquele momento foi difícil para todas as fábricas e surgiram algumas alternativas, né? Alterar o produto. Alterar de uma forma meio complicada. E a gente viu alguns competidores fazendo isso. E, claro, obviamente, se você vê isso, você tem que informar a empresa, né? Da mesma forma que ele faz isso com a questão dos produtos, nós fazemos isso com a questão de informação de marketing de mercado. Vai para o mercado, volta com feedback, olha, está acontecendo assim, assim, assim. E aí o seu Clair falou, olha, eu acho que nós temos que respeitar o nosso pintor. E isso foi uma lição. Pô, Né? Foi uma lição. Né? Você lembra disso ou não? não, eu lembro que vocês comentaram muito, né? Porque eu morava no interior nessa época, né? E foi uma lição. Uma Ele mais falou, distante. eu quero respeitar essas pessoas que estão acostumadas a pintar com o meu produto. Então o aumento de preços, ele funcionou, Isso ele é teve que forte, ser colocado, mas ele não quis mexer. No primeiro momento, é meio doloroso, né, você perceber isso, porque poderíamos pensar em alguma alternativa, afinal de contas nós sempre pingamos negócio, pintamos também. Mas foi de uma lição, assim, fora do comum. Porque, Uma sabedoria, né, Paulinho? cara, ele é uma pessoa muito sensível a tudo isso, ele escuta o que a gente fala, né? E ele guardou isso por uma questão de respeito a quem está usando lá, né? Então foi uma grande lição. Quem está habituado com o produto, né? Então, por um lado, e aí ele falou, não penaliza se você não conseguir chegar onde você precisa ou você quer. Ao mesmo tempo, por surpresa, muitas coisas aconteceram. Não parou de vender, ainda tinha venda. E por isso que eu cobrava daqueles que não estavam vendo, estava meio acomodado, né? Não olha para mim. Não. E outra coisa, voltando um pouquinho também, o que o Diego estava falando, eu tenho mercados que estão começando,
né? Assim, no Brasil. Tem lugares que o cara está começando agora, tem lugares que já está consolidado há 30 anos com Brasília, 20 e poucos anos. Então, essa motivação dos vendedores, da visão, da percepção do valor, né? Então, a importância, muitas vezes, da gente poder seguir fazendo as nossas reuniões, né? E, talvez até o próprio podcast para a pessoa poder entender, poder se situar, né? Para poder entender esse valor que é percebido. Porque tem um valor que cada um percebe, né? O mercado é assim, nós estamos falando de mercado e negócio. Se você pegar o que mais é negócio no mundo? Dinheiro. Dinheiro está onde? B3. Qual é a percepção das empresas? Por que eu invisto numa empresa? Então, se eu estou investindo numa empresa é porque eu confio nela. Então, estou pondo dinheiro ali, na Bolsa de Valores. A mesma coisa o nosso cliente, ele coloca o dinheiro no nosso caixa através da percepção do valor que ele está tendo. E então, quanto mais o vendedor, o representante, tiver conhecimento do produto, encaixar o produto certo... Acreditar, né, Paulinho, Não, também. acreditar, se não acreditar, sai fora. Porque o mercado não tem vendedor que não acredite. Se não acreditar, não é equipe. Em 2 meses, 1 mês, ele vai embora. Mas ele tem que ter a noção exata do valor que ele tem e do valor que ele traz para a empresa através do conhecimento do negócio e do produto. Então, nós temos situações onde, de repente, você vai ter o vendedor que vai colocar no mercado num determinado ponto e não no outro. E existe uma preocupação também. Será que aquele não vai falar que o produto é igual e vai atender aquele cliente do que está vendendo do HT50? Também existe isso. Sim. Certo, Serginho? Serginho do Rio? Certo, Serginho? Então, assim, o Serginho vai estar com a gente também esses dias, mas é como todos, né? Então a gente tem que ir direcionando e lapidando, porque ninguém nasceu sabendo. Não. E esse tipo de coisa, de fazer o que nós fizemos, de antecipar esse conhecimento para que a pessoa possa ter essa informação exata. Olha, o produto se encaixa ali, você abre aqui, abre ali e é ali, ó. Isso é fantástico. Eu aprendi muito escalinha imobiliária, porque eu não tinha essa noção, né, Paulinho? O Paulinho sabe do meu histórico. 100% automotivo, né? Então, você me dá uma pistola, eu aplico. Sim. Pinto um carro, era pintor. A gente não era, né, Diego? Sim. É. Sempre. E vamos morrer sendo. Só que se você me der um rolo... já complica um pouco mais. E aparentemente as pessoas acham que é mais fácil ser roletado que se aplicar. E é a mesma coisa, cara. A dificuldade é a mesma. É técnica. Né? Rolê. Uma coisa legal, imitar aqui um pouquinho o Arboleta, no que o Paulinho falou. Quem não é Brasília, sai fora. Né? Ele falou isso, É, não, ele fala do São Paulo. Né? Quem não é São Paulo, sai fora. Ele entrou no vestiário, né? E eu acho que já tinha um rumor ali de alguns jogadores que iam sair. Isso é normal no futebol. As pessoas acham que a negociação acontece hoje, isso acontece 1 ano atrás, diferente. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, assim, é que se a alegria contagia, o entusiasmo leva a todos, né? Então, entusiasmar-se, estar com Deus, né? É uma coisa que o representante, ele tem que ter em mente isso, né? Se não está bem nesse dia, não trabalhe. Porque no dia seguinte você vai estar bem, você vai levar multidões, você arrasta a multidão. O entusiasmo arrasta a multidão. Sim. Então, eu acho que a questão do comportamento, né? O representante tendo essa visão, tendo esse conhecimento, tendo o apoio da empresa, tendo esse viés de quem é quem dentro da empresa, quem procura. E a empresa também tem essa capacidade de estar conseguindo alterar também algumas situações, né? Eu estou há 9 anos na empresa, eu percebo que também internamente tem essa capacidade de estar levando a mais, não só a questão da qualidade, que é perceptível, que gera valor, mas a questão do comportamento das pessoas, né? Em querer fazer e em ir mais, né? E eu espero muito mais do que isso, né? Sim. Porque a gente sempre quer o mais, a gente quer a perfeição. Mas a perfeição somos nós que fazemos também, né? O exemplo tem que ser dado, né? Não só da empresa, mas do próprio representante, do conhecimento, da questão de ele poder se colocar abertamente e à disposição, né? Eu fico muito feliz, às vezes, de poder atender. Viajei de moto de final de semana levando o telefone da empresa, porque você atende representante que está com uma situação, tá viajando, está num cliente que quer conversar, né? E é isso, né? Acho que fazer uma colocação. A técnica está nos matando. Não, só para a gente andar para os produtos que faltam aqui.
Uma mensagem rápida do Diego e do Paulinho. Olhando nessa câmera aqui, o que você deixaria de mensagem desse produto que foi lançado, que é o HT40? Para lojista, para oficina? Cara, vamos lá, né? Posicionamento. Ele vai, né, dentro do posicionamento dele, ele vai ter tudo de melhor a entregar como produto. Então, tudo é posicionamento, né? Posicionamento, a qualidade vai estar dentro desse produto aí. Top. E comercialmente, Paulinho, qual seria a mensagem que você deixaria para o lojista, para a equipe desse produto? Você sabendo colocar o produto no lugar certo, na prateleira correta, dentro desse posicionamento que ele colocou, o produto está excepcional de verdade, né? Eu vi os testes, eu acompanhei os testes, nós temos esse produto já sendo testado há mais de ano, e aqui não se encontra o Francisco Félix, o Atico, mas ele tem 29 anos de empresa, não é isso? 20 alguma coisa. 29 anos de empresa, se não me falha a memória. Se não me engano, é isso aí. E ele é um cara que fez esse produto com muito carinho. O HT40, com o custo-benefício que tem hoje, vou ser sincero, é um dos melhores do mercado. E outra coisa, estamos fazendo negócio, se você tiver negócio maior ou quiser fazer mescla, né, já conversei com vocês, vamos fazer. Diegão, a técnica está nos matando, Sim. porque quando é o que eu falo, né? Quando o papo é bom, passa que a gente nem vê. Fala pra nós sobre o HT50, que já é um verniz consolidado no mercado, e o HT70. Isso, é um verniz consolidado, é um verniz que também, o brilho dele é fantástico, né? Também, assim como o 40, quando foi lançado, né? Nós estamos falando do HT40 com um feedback muito bom. Desse daí, então, nem se fala, né? Estamos numa categoria acima, né? É um verniz dentro da categoria dele fantástico, secagem fantástica, brilho, tem um brilho muito bonito, né? Uma retenção de brilho fantástica e um corpo também muito significativo. Então, é um produto excepcional mesmo, né? De utilização, de produtividade, né? E de qualidade principalmente, tá? Custo-benefício pegar um fantástico. gancho nessa situação que você tá falando, teve um lojista, muito amigo meu, que falou que esse produto é para brigar com tal do mercado. E o que ele falou, que não convém eu falar o nome, o nosso tá muito superior. Eu tenho tanta amizade com esse lojista que virou uma discussão sadia, eu e ele debatendo sobre isso, né? As pessoas não entendem o posicionamento, nem os nossos clientes. Então, às vezes, cai muito na situação comercial de preço, mas você tá posicionando ele errado. É onde prejudica o balconista, prejudica o vendedor da loja E o pintor. e a nossa venda. E tem que tomar o cuidado do concorrente de uma loja maior ou coisa do gênero, começar a vender ele como sendo igual, se o outro já está vendendo com qualidade maior, no mesmo produto, no mesma oficina. Sim, tem essa. Exatamente o que você falou e o que a gente estava falando, de preço e valor. Exatamente. Você posicionar ele no lugar certo, Você vai ter eu sucesso. vou concorrer Sim. com o outro produto certo. Você sabe como eu brinco? Posicionando nossos vernizes com carro. Sim, O exato. HT70, uma M3, BMW, M3 e tal. E o HT50, uma BMW. Sim, E o HT40, aí... sim. Exato. Agora Entendeu? também, porque, O HT40 de uma BMW um pouquinho pra baixo. Sim. Só que eu posiciono mais ou menos desse jeito pro cara entender. Entender. Entendeu? o exemplo que eu dei do Serginho, brincando com o Serginho do Rio, é que o principal cliente dele compra bem HT50. E eu falando com ele, falei, e aí, o 40? Vou dar um tempo, porque ele não tá conseguindo entender o posicionamento. O posicionamento é esse. Entendeu? Então ele sim. tá dando esse tempo, ele vai em outros lugares, já vai falar do produto, mas ó, é aqui. Se Sim, vai, sim. se for ótimo. É porque quando olha só para preço, é o que eu falei, você perde a referência. Exato. Que Né? legal. E Então pra- tem que agregar. E pra nossa vida, a gente não procura só preço, né? Exatamente. Senão você vai vender o 40 e nunca mais você vai vender outro. E daí? E assim Né? até, E daí? até, Vendi. até vir outra ferramenta. Eu vendi porque era o que dava pra vender. Não é bem assim. Quando você cai pra dentro da oficina, eu acho que vale a pena o representante muitas vezes
ganhar um dia ou ganhar algumas horas indo numa oficina, nem que seja da esquina, do vizinho, para poder entender o que nós estamos falando de posicionamento. Entenda seu consumidor. Exatamente. Uma coisa legal do que o Marcos Eu falou, vim de- que na nossa vida a gente não busca só preço, tenho certeza que todos nós temos uma companheira muito forte dentro de casa e a Sim. gente não teria elas, né? Porque elas são cara pra caramba. Sim. Ela teria outra mais barata. Então tem que pintar muito negócio, né? Pra bancar tudo isso. Engraçado, né? E quem faz nosso crescimento? Tá São agregado a elas, Tá né? agregado a- Então você vê, nós estamos falando de valor, Valor aí. né? Valor percebido. Boa. Exatamente. Caraca, acho que tem que ter mais uns 10. Diegão, só finaliza falando pra Vamos gente lá. do nosso canhão. Esse Esse da- verniz Esse é um daí canhão, né? esse é o top da linha, vamos pensar aqui, né? O HT70. É um verniz riquíssimo em sólido, né? Um acabamento fantástico, tá? Ele vai pegar uma diluição ali até 25%, né? Isso, uma diluição de aplicação com um sólido fantástico. Então, é um verniz de acabamento muito legal, muito bom mesmo, tá? O acabamento desse verniz, a vida útil desse verniz é um negócio, né? O acabamento num todo, né? Então, quando a gente olha para esse produto, a gente vê uma tecnologia muito interessante, né? E Camada, né? camada, ele sólido, né? O sólido desse produto Duas demãos, é uma duas coisa passadas. fantástica. Você vai dar duas passadas nesse produto, você já tem um sólido fantástico. Se der 3, é até perigoso estragar o produto. Não, então. ó, eu vou te falar, cara, é um produto que a gente tem alguns clientes aí que mexem com a parte de restauração, que fala, cara, eu adoro, porque o pessoal gosta de profundidade, né? Ele gosta de aplicar uma camada um pouco com mais corpo e para dar profundidade naquela pintura. Entendi. Então, eles costumam utilizar e falar, cara, que produto fantástico. Assim como a gente tem alguns outros também, né? Eu vou ter um de secagem mais rápida, que é o 7060. Mas aí deixa para um próximo Deixa pra um episódio, próximo. porque eu vou te falar. Vai ter. Vocês vão ser muitas vezes convidados aqui Então, do aí Pintando tem- Negócio. É muito assunto. Vai ter algumas outras situações também que são bem interessantes, né? Enfim, mas aí a gente conversa num outro momento. Traz esse outro bate-papo aí, vamos que vamos. Só para complementar, dizer o seguinte, que nos últimos 15 anos, ou 20 anos mais ou menos, o verniz alto sólidos tem tomado uma proporção de vendas absurda. Tá? Eu acho que hoje ele já vende igual ou mais do que os médios sólidos do mercado. Sim. Então, o que acaba acontecendo? Essa lacuna que nós tivemos, que foi preenchida pelo HG 7300 e hoje, de certa forma, está sendo preenchida pelo HT40, embora a gente fale muito de posicionamento e precisa ser colocado dentro do posicionamento dele, é um produto que toda loja pode ter. Sim. Então, se você não viu que o teu competidor colocou, presta atenção, porque pode encaixar. É essa mensagem que eu tenho para dar para o representante. Então, se você tem 30% do volume de negócio de tinta em 4, 6 vernizes, 8 vernizes que nós temos, vamos colocar os principais, são os 4, os 2 primeiros, o de entrada, que é o 6.000, os 2 médios sólidos para alta e os 2 aqui de alta, porque aquele é um absurdo. Aquele, como diz o Márcio, é o canhão. E outra coisa, a gente recebe clientes que falam, mas se o cara fizer o custo-benefício de uma passada a 2, é muito mais em conta pelo que ele representa. É claro que aí também tem o custo E ele de economiza oficina. tempo, Nós hein, tipo, temos um cliente Tempo. lá no exterior que o que ele leva de HT70 é um negócio... Doido. Cara, toda vez que vê, fala, mas onde... É para aquele cliente. é exportação. É exportação. Cara, Bom. é muito grande o volume. Diegão, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Sinta-se usado porque você vai ser convidado várias vezes. Paulinho, Legal. muito obrigado pela sua presença. Sinta-se usado também, que nós vamos te convidar várias vezes, porque esses parte 1, parte 2 ficou muito curto, né? Sim. Dos assuntos aí que nós temos. Queria dizer que foi um prazer inenarrável estar na presença de vocês dois. Marcos, obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Diego. De coração, eu aprendi muito hoje. Eu acho que tem muito
eu senti que existe uma possibilidade de a gente fazer falando muito de primer, né? Nossa, Sim. começando com o Wash Primer. Tem assunto pra Tem. show. Nós vamos fazer esse. Obrigado. Eu que agradeço. Curte. Gente, se inscreva no canal Pintando Negócios, segue no Instagram Pintando Negócios, deixe seu like, que vem novidades por aí. Valeu. Gente, obrigado. Valeu, valeu.